Fala, turma, estamos aqui hoje em mais um Pode Despertar, podcast para a gente fazer as pessoas refletirem. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Rafael Lima, do Ideias Radicais, um canal que trata sobre liberdade, sobre libertarianismo. Muito obrigado, viu, Rafa, por você estar aqui hoje conosco. Veio lá de São Paulo para BH. Muito obrigado mesmo. E para acompanhar, né, esse papo aqui, estou com o Frederico Barbeitos, coordenador do FIENG Jovem, assessor parlamentar, que luta por muito mais liberdade no Brasil já há muito tempo. Obrigado, Fred. Tamo junto, Danilão. Rafa, pô, bom demais, eu sou um grande fã seu, já te falei. Você tem algumas ideias que comungam muito com tudo que eu penso também. E eu queria entender um pouco mais como é que você entrou para esse mundo de estudo sobre libertarianismo, e até mesmo assim, eu fico um pouco confuso com alguns termos, e como você é muito entendedor, queria que você explicasse para a gente a diferença de anarcocapitalismo para libertarianismo, enfim, porque tem tantas coisinhas que a gente às vezes fica perdido com esse tanto de termo, e o pessoal acha que precisa de um pouquinho mais de esclarecimento. Beleza. Cara, primeiro, como que eu cheguei no libertarianismo? Eu costumo brincar que libertarianismo primeiro entra pelo teu fígado, depois pelo cérebro, né? Eu acho que assim, primeiro é o jeito que eu fui criado. Eu cresci vendo minha mãe trabalhando para estudar, estudando para trabalhar e subindo na vida. Não cresci vendo ninguém pendurado, ninguém à toa. Eu cresci vendo o pessoal ralando e tendo resultado. Eu aprendi que você faz as coisas assim. É a minha ética de trabalho, é quem eu sou. Seja independente, faça o teu, não dependa dos outros. Meu pai também... ele era um contrarian, assim, em espírito muito grande, então ele tinha essa coisa de, ele nunca me falou isso explicitamente, mas implicitamente na vida dele, ele falava assim, ó, se você acha que você tá errado e tem 10 mil na tua frente discordando, continue discordando. Não é porque tem uma massa que acha uma coisa que você tá errado, você não defende as suas ideias. Acho que começou assim. Agora, o que me deu a virada foi quando eu entrei em psicologia, eu cursei por um tempo psicologia na Federal do Paraná, e você aprende análise do comportamento, que é como o ser humano funciona. Você faz uma coisa, você é punido por isso, né? Dá errado, você tem um resultado ruim, você vai fazer menos. Se você é recompensado, você ganha alguma coisa, você vai fazer mais. Pega essa lógica e aplica para governo. E se ele errar, qual que é a punição? Nenhuma. Então ele vai continuar fazendo. E se ele acertar, qual que é a recompensa? Também não tem muita. Inclusive, se ele errar, tem recompensa. Tem punição para quem erra? Tem punição para quando alguma coisa não funciona? Não. Tem algum incentivo pra funcionar? Não. Putz, aqui tem todo incentivo errado pra não dar certo. Putz. E também dentro da UFPR, eu tinha 3 ou 4 cadeiras de neurologia, uma de estatística, 2 de metodologia e 17 de socialismo. 17 de socialismo. O que eu li de Marx e Engels na faculdade de psicologia. E assim, eu tava lendo e falando, cara, isso aqui tá errado. Eu não sei por que exatamente, mas tá errado, mano. Não é possível. Não tem... Os caras falando, aqui a gente tem uma outra lógica onde 2 mais 2 pode dar 5. Não, a conversa acabou aqui. Desculpa, aqui vocês me perderam. Não tem mais papo. Sabe? Tinha umas dessas bizarras, assim, texto de revolucionário pra gente estudar em psicologia. E eu fui atrás de o que tá acontecendo, né? Quem que tá criticando esses caras? E cheguei no Milton Friedman. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21. Cheguei no Milton Friedman. O que o Milton Friedman tava falando? Quando uma agência do governo vai lá e falha em alguma coisa, o que acontece? Ela geralmente recebe mais dinheiro e mais funcionário e mais poder pra ver se dá certo agora. E quando alguém vai lá e acerta, faz uma boa política, que é extremamente raro, o que o cara ganha dinheiro? Nada com isso. Inclusive, provavelmente, pra ele acertar, ele incomodou um monte de gente e vai se ferrar politicamente por causa disso. Então você vê que todos os incentivos são ruins. Eu falei, pô, brabo, tô falando a mesma coisa que eu tô estudando, cara. Aí tinha uma entrevista do Milton Friedman qualquer, que um jornalista chegou bem canalha, assim, tipo, então você é a favor de privatizar tudo? Aí ele falou, não, eu sou a favor de privatizar tudo. Meu filho mas ele é anarcocapitalista. Eu falei, opa, tô interessado. Tô interessado. No mérito, parece que a ideia faz sentido, né? E era o David Friedman. Aí eu fui ler as coisas do David Friedman, que é anarcocapitalista, falei, tô concordando. Dali eu fui pra escola austríaca, Mises Rothbard, e vambora. E aí que eu saquei mesmo. E aí, inclusive, a diferença dos termos, né? No Brasil, libertarianismo e anarcocapitalismo é a mesma coisa. Mas por que tem um nome diferente? Porque nos Estados Unidos, o nome liberal foi roubado pela esquerda. Esquerda, os caras roubam até nome. Deixou qualquer coisa na frente, foi.
Lá nos Estados Unidos, liberal virou social-democrata. Virou até meio slang, meio offhand, assim, meio termo solto, pra socialista. Porque lá virou assim, liberal porque eu sou liberal porque a gente tá querendo que você tenha liberdade pra tudo, isso significa poder, então você tem que conseguir fazer tudo na vida, e é isso, aí virou uma distorção completa, perderam o termo, virou um nada, assim, porque nem fascismo no Brasil, qualquer coisa agora é fascismo. Libertário é fascista também. Não. E aí, por causa disso, nos Estados Unidos, quem era clássico liberal, porque lá eles têm que falar classical liberal pra dizer isso. Você fala, cara, vamos ter que criar um novo nome. Tá bom, libertarian. Pronto. Então lá, libertarian é o que significa liberal aqui. E daí lá também tem a galera que acha que não tem que ter Estado nenhum, privatiza tudo. E daí pra diferenciar, criaram um anarco-capitalist. Que é anarcocapitalista. Como aqui no Brasil o termo liberal ainda significa liberal, apesar de ter um pessoal ali que às vezes tem uns negócios que não dá pra entender, libertário, a diferença não tem muito sentido. Então aqui, libertário anarcocapitalista em efeito significa a mesma coisa, porque você diferenciaria um libertário do liberal onde? Um liberal aqui no Brasil ele defende o Estado mínimo, e libertário defende o Estado nenhum. E anarcocapitalismo fica só uma escrovenga de um nome feio que eu até parei de usar porque só confunde todo mundo. Então eu você prefiro usa libertário, até libertário. porque o Javier Milei usa libertário também, encaixou esse nome, então vamos embora, não tem problema. Que top, que top. E assim, o anarcocapitalismo, então não vamos falar anarcocapitalismo, o libertarianismo é a ausência de Estado total. E como que isso funcionaria na prática, assim, para o cidadão médio, trabalhador? O principal problema é que as pessoas confundem Estado com governança. Elas acham que, como o Estado tenta fornecer ordem, se a gente tirar o Estado, nós teremos desordem. Não. O que você vai ter é as pessoas livres para criarem a ordem delas, para criarem organizações delas. E você tem... Isso é criar instituições. É o que um conservador defende, por exemplo. O que um conservador defende? Que as instituições que vieram das pessoas, as coisas que nós criamos que resolvem os nossos problemas e avançam a sociedade, possam crescer livremente, possam ser ampliadas e que sejam protegidas de gente que não gostou disso, que é só tacar fogo porque não achou interessante. Até aí estamos concordando. Então o que você vai ter? Você vai ter as pessoas livres para criarem ideias. Por exemplo, educação. Ao invés do governo dizer como é que a escola vai ser, você fala assim, então se a gente virar o governo da educação, assim, todo mundo vai falar assim, nossa, não sei mais por que eu educaria meu filho. Não, ninguém vai ter essa posição. Todo mundo vai falar, então nós precisamos criar novas formas de educar. E o que você vai ter é milhares de formas diferentes surgindo, metade talvez não seja uma boa ideia, vai morrer meio rápido, e do resto a gente vai tirar algumas coisas, você vai ter várias coisas diferentes, funcionou pro teu filho, quer fazer? Faz, beleza. Então esse é o espírito da coisa de como o libertarianismo funciona. Você deixa as pessoas criarem instituições, deixa as pessoas criarem soluções, ao invés de políticos criarem alguma coisa que funciona pra eles, e impor em cima de você e te obrigar a pagar, e se não funcionar, azar o seu. Mas assim, em todas seriam organizações partindo da sociedade privada e o bom senso da sociedade fazendo isso. Você não precisa de consenso da sociedade. Bom senso. Bom senso. Bom senso. O bom senso fazendo... eu não gosto do termo bom senso porque ele é meio diluído, assim, né? Porque uma coisa que pode ser bom senso pra você, pra mim pode ser uma idiotice completa. Mas é a vontade das pessoas. Porque isso é uma coisa também que as pessoas muito erram. Elas acham que libertarianismo e capitalismo é sobre lucro. Não é. Porque se fosse, por que gente rica tem filho? Filho não dá dinheiro. Por que os caras têm iate? Iate não dá dinheiro, é um puta buraco de dinheiro aquele negócio. Consome, né? Libertarianismo, liberdade, capitalismo, é sobre você estar livre pra tentar transformar o mundo no que você gostaria que fosse. Pra você tentar viver a sua vida do jeito que você gostaria. Pra você encontrar outras pessoas com valores e visões similares, pra vocês poderem construir uma coisa junto e melhor celebrar essa visão de o que vocês têm. Seja isso artístico, seja isso uma visão religiosa, seja jogar tênis, o que for. Entendeu? Então a gente tá tentando criar as coisas que melhor respondem às necessidades, desejos e valores das pessoas. E o que um libertário acredita é que a gente é melhor em fazer isso, nós tentando concordar, do que a Câmara dos Deputados. Simples assim. É simples, você fala assim, pergunta pra qualquer pessoa. Quem que você acha que tá mais interessado em resolver o seu problema na sua vida? Você ou um deputado? Eu adoraria conversar com a pessoa que vai me responder, não, eu acho que o meu vereador tem... O meu prefeito tem uma capacidade melhor de resolver o problema na minha vida do que eu. Ele sabe melhor, ele tem mais interesse, ele tem mais preocupação. Né? Eu adoro educação porque eu acho que eu sou um exemplo fantástico disso. Qual é o interesse?
qual é o ganho, qual é a vantagem que um político tem ao educar o teu filho? Nenhum. Então por que ele faria isso? Bem feito? Mesmo mal feito. Mal feito. Por que ele faria isso? Acho que a verdade é que a intenção do político não é educar, né? A É. intenção do político Muda é... a frase um pouquinho. Por que um político vai educar o eleitor dele? Por que ele faria isso? Não faria. Quanto menos educado, melhor, né? O quanto mais educado no que ele gostaria, É. melhor. Do jeito que ele quer, né? Mais doutrinado, melhor. Então, essa coisa de interesses. A gente tá tentando realinhar o interesse de construir a sociedade com as pessoas que vão participar, não com políticos que a gente nunca concordou, que a gente não quer pagar e que a gente não quer participar das coisas deles. Tanto a gente não quer que elas têm que ser obrigatórias. Se fosse uma boa ideia, não precisa ser obrigatório. Todo mundo ia querer. Simples assim, né? Deixa eu só primeiro dar boa noite, né, Danilão, Rafa, que eu... O cara já foi nas participei perguntas. aqui. Boa noite não, né? Boa tarde. Já vim participando, mas prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema, pessoal, que é do meu total interesse. E sobre isso que o Rafa estava falando, eu acho que uma coisa que exemplifica muito isso é aquela frase do Thomas Sowell, né? Que é bem no sentido de que os políticos não têm os mesmos interesses da sociedade e não têm os mesmos interesses de quem colocou eles lá. Ele tem a frase que é o seguinte: a primeira prioridade de um político é ser eleito, a segunda é ser reeleito, e qualquer que seja a terceira está muito atrás dessas duas. Então, assim, o pessoal confunde muito achando que elegeu alguém e que ele está, de fato, interessado naquelas pautas. Não, cara. Não é. O político está mais interessado no dele, em permanecer lá, recebendo dinheiro ali do Estado todo mês. Então, qualquer que seja a prioridade que ele tenha dito para você, ela está em terceiro lugar e muito atrás das outras duas. Não é aquilo que ele, né, propagandeou aí durante a campanha. Acho que o pessoal precisa ter isso muito claro. As intenções dos políticos não é fazer uma sociedade melhor. Não é essa. Mas também tem outra coisa, que você tá colocando o político completo mercenário. Você tem um pior, é o ideólogo. Isso é uma coisa que o Milton Friedman falava. Ele falava, por que o Hitler era pior que o Mussolini? Porque o Mussolini era só um idiota que queria poder. Ele ia com qualquer coisa. O Hitler era um psicopata maligno. Por isso que ele era muito pior. Entendeu? Então, assim, o que você tava descrevendo é o cara que é só um cálculo frio. Mas você tem vários políticos hoje, muitos na esquerda, mas também vários outros grupos, que eles estão ali para impor a visão de mundo deles em cima de você. Por quê? Porque ele não conseguiu convencer você. Porque você não quer. Se você quisesse, ele abriu uma empresa e te vendia o produto ou serviço. É justo porque você não quer que ele se elegeu e foi pra política para obrigar você a estar no mundo que ele gostaria. Então você vai ter que estudar, você vai ter que financiar as coisas que ele gostaria, você vai ter que viver os valores que ele gostaria, você não vai poder fazer as coisas que você gostaria porque ele não gosta. E, cara, qual que é pior? Esse ou o cara que só vai roubar? Aí você fala, porra, os dois são horríveis. Sim, ok. Agora, é só que as pessoas pensam muito assim na corrupção, no cara que quer roubar, no psicopata e tudo mais. Mas, bicho, eu acho que o dano ainda maior é o cara que quer botar uma ditadura da vontade dele. Esse aí... E tem bicho, vários, né? Porque o bandido, mano, você consegue prender o cara, você consegue expor, você consegue mostrar pra sociedade, ó, tá errado. Agora, o ideólogo, cara, ele vai ter uma massa atrás dele e a destruição que esse cara vai deixar pra gerações, bicho. E, às vezes, é difícil perceber isso, né, cara? Não pra gente, eu hoje vejo isso de forma muito clara. Mas o Lula, quando vai discursar, né, falando de alimentar os pobres, de se ele tiver acabado com a fome no final do governo dele, ele vai ter cumprido com a missão de vida dele, faz parecer que a intenção dele é a mesma do povo, né? Então ele se vende de forma a parecer que o que ele quer é o mesmo que o povo quer. Mas não, fica muito nítido quando o cara quer impor a vontade dele, que é um cara que não está disposto a dar liberdade para o próprio povo. Então, quando você vê um cara com uma ideia fechada na cabeça, que acha que é aquilo ali e não está disposto, na verdade, a simplesmente dar liberdade para que as pessoas escolham se é aquilo ali que elas querem ou não, é onde você nota isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu notei aqui na Câmara Municipal. Estou trabalhando lá desde o início do ano passado com a Fernanda Altué, e eu noto que nós temos um político aqui que está em ascensão, chama Gabriel Azevedo, inclusive deve sair candidato aí agora para prefeito. E ele se posa de democrata, se posa de defensor da liberdade, papapá. Mas quando você vê o discurso do cara, velho, quando você para pra analisar mesmo, ele fala assim, não,
cidade não é pra carro. Carro não tem que estar na rua. Rua também é lugar pra bicicleta, é pra mobilidade urbana, blá, blá, blá. E ele tá fazendo de tudo pra que a bicicleta vire uma forma de mobilidade, assim, muito maior do que ela seria naturalmente aqui em Belo Horizonte. O cara tá investindo dinheiro em ciclovia. Ele não, né? Que não dá na prefeitura ainda. Mas incentiva ali o próprio discurso dele a respeito das empresas de ônibus aqui em Belo Horizonte. Você nota muito isso. Não é um cara que tá falando assim, não, gente, vamos abrir o mercado da mobilidade aqui. E deixar que se organize. Deixar Tipo, que não, se vai ser o organize. que eu Não, acho. Eu acho que a bicicleta essa é melhor. ideia é a correta. E eu tô traçando um plano aqui para que ela seja implementada. Isso é talvez delicado, porque, afinal de contas, a intenção final é a melhoria da mobilidade, que todo mundo quer. Mas quando A você para intenção pra final analisar... é impor a visão dele. Exato, exato. Faz parecer que ele tá com a ideia igual à sua, mas não, velho. Ele tá querendo impor uma coisa que ele acha que é certo para todos. Aí eu fico pensando... E assim, ele realmente tá disposto a tudo isso. Ele tá disposto a cobrar mais caro dos carros aqui em Belo Horizonte. E rodízio. Rodízio. Até que rodízio não, mas assim... Depois eu vou mandar para vocês alguns trechos das falas dele. Ele está disposto a penalizar mais os carros para, né, poder incentivar essa Bicicleta na alternativa marra. de mobilidade, tanto ônibus Numa quanto cidade bicicleta. morro que nem BH. Exato, Exatamente. velho, Os caras vão pra Amsterdã, acham legal. presta atenção no que está acontecendo em Belo Horizonte hoje. Estão construindo uma ciclovia na Afonso Pena, Rafa de São Cara, Paulo. você é a não sei se já terceira teve lá. pessoa que me... Eu tô em BH há menos que 12 horas. Você é a Pois é. terceira pessoa que já me reclamou disso. Custo da obra. São 4 quilômetros de ciclovia numa avenida que é dessa inclinação aqui. Cara, eu preciso ir lá gravar um 28 vídeo. milhões. 28 milhões de reais pra ciclovia. Isso não tá na conta do Gabriel, não. Tá na conta da prefeitura. Não tá na conta da prefeitura, tá na tua conta. Exato, Deixa eu conta da exato. prefeitura. Quantos habitantes tem aqui? Aqui tem... O total da grande BH. Não, BH cidade. BH cidade, 2 milhões. Isso, 2 milhões e 200. 2 milhões, quanto que é a obra? 28 milhões. 28 milhões, então dá R$14 por pessoa. 14 pessoas. Então você pergunta pro pessoal de BH, ó, você sai com... Pô, esse foi uma que o Bruno Souza fez há muito tempo atrás, mas eu acho legal pra caramba. Faz um boleto falso de R$14. Boa. Fala, tem que o boleto da prefeitura pra construir aquela ciclovia, você quer pagar? Não. Ih, Não, e uma coisa que quantas pessoas vamos ver, usam, velho? vamos ver se eu encontro alguém que tá afim de pagar esse boleto. Quantas Não há pessoas vão dúvida. usar Pô, quem essa for concorrer ciclovia? vereador de BH pode roubar a ideia. É. Não, a ideia é sensacional, esse conteúdo aí. Mas É assim... porque você consegue tangibilizar, cara. Eu sei que eu tô Exato. mudando o assunto um pouquinho, mas Não, tá É, totalmente dentro. é que o problema é que, assim, as pessoas falam dessas grandes ideias, os grandes custos e tudo mais, e não saca o pequeno deles. Porque, assim, as pessoas não entendem o que é um orçamento de 10 bilhões de reais. Elas não entendem o que é um déficit tanto. Elas não entendem o que é isso. Agora você fala, ó, cara, a tua parte disso vai custar tanto. Sim. Ah, não, peraí. Oi. Opa, calma aí. 14 Entendeu? reais? Eu nem gosto de bicicleta, Sim, nem sei sim. andar. O que escandalizou as Ainda, né? pessoas mais? Vamos lá. O déficit do... Esse dado saiu essa semana. O déficit consolidado nominal do governo federal em 2023 foi de 991 bilhões de reais. Ih. Quase um tri. Tá doido. Então, é o déficit primário, mais juros da dívida, mais tudo. Tudo que... O rombo. O rombo 991 bilhões de reais. tá doido. Alguém falou disso? Não. Não. O pessoal ficou puto com o imposto da Shein, né? É. É porque é pessoal. Ué. É porque agora eu entendi. Eu estou pagando X. É por isso que eu gostaria que fosse o seguinte, ó. Eu gostaria que imposto não existisse e o Estado não existisse. Agora, existindo, você vai cobrar imposto, cara, manda um calhamaço de boleto na casa de todo mundo. Boleto 1, esse é o custo do bombeiros do seu estado. Boleto 2, esse é o custo da PM do seu estado. Boleto 3, esse é o custo da Assembleia Legislativa do seu estado. Esse aqui é o custo do judiciário. Esse aqui é o custo das viagens dos políticos do seu estado, cidade e federação. O pessoal ir vendo. Isso é estado da Isso arte. aqui custou R$50, isso aqui custou... Pô, caramba. Porque, assim, talvez o pessoal até assim, na escola primária, tá, vai ter um pessoal que vai, tá, beleza, SUS, tal. Eu não concordo, mas vai ter gente que vai falar, beleza, bombeiros, tá. Não, isso aqui é o custo das reformas do Palácio do Lula. Quê? Quanto custou pra mim? Não, esse aqui eu não vou pagar, não. Eu Sei. acho que ia ser muito educativo. Você tá cara. louco? Brasil Isso aí seria o é estado da 95%. arte. O estado da arte. 95% do Brasil ia virar libertário. Na hora. Na hora, na hora, Na hora. na hora. Quer ver outra também? Eu acho que a única obrigatoriedade que eu defenderia, assim, como um deputado federal, que eu falaria, ó, essa aqui eu acho que imposto tem que ser cobrado por fora. Como é nos Estados Unidos. Aham.
Estados Unidos, você vai comprar no mercado, os preços são os preços. Uhum. Você passa no caixa, vem a boleta, tudo que você pagou, mais o imposto. Por baixo. Extra. Uhum. E aí você paga a conta. Eu adorei que você vai comprar um carro no Brasil, 50 mil, mais 50 mil de imposto. O preço do carro não é 100. Não é 100. O preço do carro é 50 com 50 de imposto. Será que o deputado estadual consegue propor isso aqui pra Minas? Ou será Eu que não só sei, nível cara, mas eu federal, acho que né? isso seria tão educativo, bicho. Demais, velho. Isso seria maravilhoso. Maravilhoso. Eu adoraria arte. ver os deputados argumentando, não, porque não podemos Não, votar isso aqui, porque não. daí vai... daí vamos descobrir, né, o Vou da mãe. descobrir quanto que você tá gastando do nosso dinheiro. Entendi, porque você tá querendo votar contra. Acho que seria muito instrutivo, cara. Muito, muito. Mas você acha que isso é plausível de passar em algum lugar do Brasil? Sim, cara, eu tentaria. Lá em Brasília? Eu botaria uma lei dessa. dessa, A assim. pergunta eu fiz pensando assim, eu faria essa porra. Eu faria, não, agora tem que ser separado. Não, que você vem na notinha ali, um discriminado separado. Não, eu quero que seja separado completamente. Seria maravilhoso. Acho que seria tão educativo, Nossa, você cara. tá louco. Tá louco. Velho, mas só pra fechar esse exemplo mesmo, essa ciclovia da Afonso Pena, isso aqui de inclinação, tem quantos ciclistas Ninguém deve ter usa. em Belo Horizonte? Não faço ideia. Faço ideia. Mas um percentual de gente que pedalaria ali na Afonso Pena. Tá doido. Enfim, isso aqui de inclinação, 28 milhões o custo de uma ciclovia. Ah, A ciclovia, Faz o seguinte, ó, os vereadores que votaram a favor, pega a bicicleta, vota... o problema é que nem foi Você quer votado. votar a favor? Beleza, você pega uma bicicleta, sobe até lá em cima e volta lá de cima. Só isso que eu peço pra você. Aí você tá liberado pra votar. E assim, a prefeitura defendendo com os dentes, né? Pegou aí o pessoal da bicicleta agora como escuro da pauta, que estão batendo em tudo quanto é vereador que critica a obra, falando que tem que incentivar a bicicleta, que não sei o que, cara. Juntem-se vocês e façam uma ciclovia, então, porque é aquele negócio, custos difusos, benefícios concentrados, custos difusos, né? É que sabe o Todo que é, mundo cara? pagando para alguma coisa que 0,01% da população vai usar, que é essa ciclovia na Afonso Pena. É brincadeira, velho. E 28 milhões de reais. Não é pouco, não. 4 tá doido. quilômetros, né? Negócio isso aqui de inclinação e o pessoal defendendo, velho. Cabuloso. É Tá bizarro. doido. Não, mas, cara, eu vou ter que entrar numa range de urbanismo gigante aqui, porque esse é um negócio que eu fico puto. Isso é um problema de NIMBY. NIMBY é uma sigla de urbanismo que é NIMBY. Uhum. Not in my backyard. Uhum. Eu quero que fale assim, o que o cara quer? O cara quer uma cidade moderna, desenvolvida, com todas as amenidades, com toda a infraestrutura, e ele quer que a casa dele seja um grande jardim, onde ele pode criar ovelhas e tem árvores, e ele não vê os outros prédios e não tem ninguém perto, assim, e ele quer esse sítio bonito pra ele e a cidade toda desenvolvida ao redor dele. É isso que ele quer. Só que daí, como todo mundo quer isso, a cidade não funciona. É isso. Então, o que acontece? BH tem um problema que é muito normal no Brasil, mas em BH é muito exacerbado, que é impedido de verticalizar. Sim. Então a cidade espraiou numa insanidade gigantesca. Uhum. Porque não querem deixar ter prédio. Porque tem gente que simplesmente não gosta de prédio. Ah, não, porque eu não gosto, porque vai ter uma obra do lado da minha casa. Sim, mas a sua casa um dia foi uma obra. Ah, não, mas a minha tava certa, as outras não pode ter. Ah, então você quer o seu apartamento bonito, aí depois disso não pode ninguém mais construir. É, não, porque daí vai estragar minha vista. Ah, tá, entendi, seu psicopata. É um saco. Aí o que acontece? Cidade espraia. Aí o que acontece? Transporte coletivo não é eficiente, porque não tem densidade suficiente. O ônibus ou o trem tem que... Você nem consegue colocar trem ou metrô, porque não tem densidade pra ter eficiência pra isso. Então o metrô fica caro pra caramba, é subsidiado. Eu acho que o subsídio de transporte coletivo aqui em São Paulo deve ser tipo uns 500 milha pra ônibus e tudo mais, e não tem nem metrô porque não vale a pena. Vai ter agora, mas é muito forçado e não vai E ser... o sistema ainda é misto, né? É. Então, parte subsídio, parte tarifa. Então, a mobilidade já não funciona direito, porque você não tem densidade ali. Aí você aumenta as distâncias, você fala, mas você quer que o cara ande de bicicleta. Tá, mas entre onde ele mora e onde ele trabalha tem 10, 15 quilômetros, cara. E um monte de morro. Se você verticalizasse, a cidade ia fazer isso. E aí, de repente, como adensa muito, aí o carro para de valer a pena meio que naturalmente. Faz mais sentido você ir de metrô, você ir a pé, você ir de bicicleta. Tipo São Paulo hoje, que é onde eu moro, você tem vários bairros que são mais retos e que vale mais a pena. Eu não tenho carro, eu não quero ter carro. Se eu caísse um carro pra mim na rifa, eu vendia aquele troço. Não tenho carro em São Paulo, você tá louco? Tipo assim, quando você tem pai idoso, filho, essas coisas e tal, você tem que ter. Tem que ter. Agora, pra mim, cara, não tem sentido. Não. E só pra complementar, tem um detalhe ainda da mobilidade a respeito dessa ciclovia. A ciclovia ainda tomou parte da Afonso Pena, que é uma das principais... E fecha a avenida. Fecha, tirou uma faixa
de carro. Sim, Agora lá daí tem tá uma todo mundo faixa atolado ali. preferencial de ônibus, do MOVE, e uma para carro. O trânsito na região Só que daí tá todo mundo ridículo. atolado ali, porque todo mundo tem que passar por ali pra ir Aham. pra outro lugar. Se todo mundo tá ali, boa parte da galera que tá no carro estaria já em casa. Sim. Só que a galera não quer ver prédio. Ah, é porque vai estragar minha vista. Tá, não, você pode ter uma fantástica vista, então tendo 1h30 de trânsito por dia também é uma opção. É uma O que você opção. acha? Pô, legal pra caramba, né? Ah, não, porque vai ter obra. Vai. Civilização tem essas coisas. Tipo, se você quer estar numa cidade desenvolvida e tudo mais, você talvez vai ter que ouvir uma maquita de vez em quando. Normal, Você né? quer ouvir o cantar dos carneiros? Vai pro interior, bicho. Entendeu? O galo cantando de Aí o que manhãzinha. acontece? Você transforma a cidade num troço disfuncional, aí vem alguém genial e fala, vou colocar uma ciclovia, agora vai consertar. Não. Genial. Se você for ver cidades europeias, porque os caras sempre querem comparar com cidade europeia, beleza. Vai ver a densidade de uma cidade europeia. Pega uma foto aérea daquelas de Paris. Mano, o tamanho dos blocos que você vai ver lá, sem recuo, não tem recuo pra calçada, não tem recuo entre outro, é um colado no outro, aí você fala, mas é tudo baixinho, sim. Porque quando você utiliza 100% do terreno, que é uma coisa que aqui no Brasil não existe, Não existe. você consegue juntar muita gente no mesmo lugar. Ah, mas daí alaga. Desculpa, Paris não sabe fazer cidade, né? Aquela merda que é Paris, né? Ninguém vai pra lá, é um horror, é insuportável. Ah, não, mas tem que ter a drenagem. Tóquio, os caras, Japão, os caras fazem tudo por cisterna embaixo e solta dentro do sistema. Funciona. Funciona. E é o melhor uso do solo do mundo. Tanto que Tóquio é a única grande capital do mundo que não tem um problema de bolha imobiliária, de imóveis simplesmente impossíveis de você conseguir pagar. Uhum. Porque eles têm um uso do solo muito bom. É só que os caras não querem fazer nada disso. Eles não querem ter aquela densidade de uma capital europeia, que é muito maior do que uma brasileira, mas querem ter ciclovia. Aí é foda, né? Aí é o cara que fez, direito na universidade, paga cara pra caramba, fez o mestrado lá em Copenhague, viu que Copenhague achou super legal, voltou, o pai foi buscar ele no aeroporto com a Land Rover, aí ele chegou em casa lá na mansão dele e falou, gente, eu tenho uma visão pra consertar a minha cidade aqui, melhorar a periferia. Eu tilto com essas coisas. Rafa. E assim, beleza. Libertarianismo aqui no Brasil, quanto que nós estamos, tipo assim, eu vejo que é muito mais um processo. Até Sim. mesmo de, né? Não é do dia pra noite que a gente vai. Tá É a começando. mudança cultural na cabeça das pessoas, sim. E como que você acha que a gente tá nessa trilha? Cara, a gente tá muito bem, especialmente quando você compara com a Europa, cara. Porque assim, o brasileiro ele já é instintivamente libertário, eu acho. Acho que muita gente entende o ponto. Porque assim, se você for na Europa, o pessoal é muito conformista. Tipo, não queremos quebrar regras, não queremos, vamos seguir o sistema, vamos não ousar muito. Latinos, não é só Brasil, Latinoamérica tem esse negócio mais de, mano, me deixa aqui, entendeu? Eu acho que a gente tá numa trilha boa disso. Eu acho que as pessoas estão entendendo isso mais. Eu acho que, por exemplo, a ascensão da discussão de federalismo no Brasil é uma pauta que está indo na direção libertária. Discussão do porte de armas está indo na direção libertária. Ah, mas tem riscos. Quem errou, responde. A pauta de penalizar criminoso mais duramente está alinhado com o libertarismo. Quem errou tem que se fuder mesmo e acabou. Fim. Entendeu? Não tem que ficar passando mão na cabeça dos caras. Então a gente tem coisa. É só que o que acontece é o seguinte, eu vejo isso muito do meu público. As pessoas já têm isso meio de casa, elas já têm isso meio no coração, falta alguém chegar ali e organizar. Eu acho que muita gente do meu público... Mas alguém que você fala assim, representante mesmo? Não, é alguém chegar e falar assim, tá vendo tudo que você já acha? Na verdade, você tá certo, deixa eu só dar uma organizada. Acho que você nunca viu desse jeito aqui. Eu acho que 80% do meu público diria isso. Cara, eu aprendi muita coisa no canal, no Ideias Radicais ali, mas na verdade, boa parte ali eu já achava. É só que eu não tinha entendido que era uma filosofia maior, eu achei que era um negócio na minha cabeça, e eu não tinha entendido qual era a lógica por trás. E agora que eu entendi a lógica por trás dessa coisa que eu já acreditava e eu apliquei pra outras, eu tô vendo que faz sentido. O imposto é roubo. Olha só. Eu acho que as pessoas vão acordando pra isso, só que você precisa ter alguém ali pra pastorear, pra dar uma... Evangelizar mesmo, né? É que agora que eu tô num processo todo de conversão também, eu tô usando mais essas analogias. Né? Mas você precisa disso, ter alguém pra orientar a coisa ali, transformar aqueles valores em uma coisa mais explícita na cabeça da pessoa mesmo. Então você acha que a gente tá bem melhor do que a Europa? Cara, a gente tá muito melhor do que 5, 10, 15 anos atrás. Mas a esquerda cresceu, mas o estatismo cresceu, mas os caras estão batendo mais. Os caras estão batendo mais justamente porque a gente tá perguntando mais. Não, tá incomodando, né? Porque o Alckmin foi lá e falou que homeschooling é racista. Ele entrou na pauta, né? Que é uma pauta agora.
E agora ele teve. E agora a coisa é uma tão pauta e as pessoas estão crescendo tanto e achando isso legal que eles tiveram que partir pro insulto. Note que isso é um avanço, Uhum. entendeu? Ou mesmo agora, todas essas empurradas de restrição contra a liberdade de expressão. Em parte é porque a gente tá crescendo, cara. Crescendo. O Milei conseguiu crescer na Argentina. Você acha que ele teve 56% dos votos? Você acha que 56% da população da Argentina é libertária? Não é. Não é. Não é Mas ele mesmo. chegou lá e falou, gente, vou dar uma palestra de Mises. Não, ele falou, gente, ó, isso aqui são parasitas que estão querendo viver da sua vida, você é pobre, porque você tem que ficar sustentando esses caras que estão ferrando tudo, vivendo do seu dinheiro e te insultando. E o que eu quero fazer é colocar aqui capitalismo, que é o que funcionou nos países e deixou eles ricos. E se vocês discordam de mim, cara, pode votar nos outros caras que já estouraram vocês, tudo bem. Mas você já sabe o que vai dar. Faça Ou vocês sua podem escolha. tentar comigo. E as pessoas olharam, cara, quando eu tava lá na posse, eu fui pra posse do Você Milei. foi? Eu inclusive fiz a tatuagem lá. Ó. Achei legal esse simbolismo, né? Eu tava intencionalmente falando com as pessoas que não estavam com bandeira do Milei. Você já concorda, beleza? Eu quero falar com o sorveteiro, quero falar com o dono do restaurante, quero falar com o garçom, quero falar com o Uber. Conversei com esse pessoal e cara, todos eles não, mas a maior parte tava falando assim, ó, cara, não concordo 100% com ele. Mas no princípio, assim, ele parece estar certo e a gente já tentou, o resto não funcionou, vambora. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem com o libertarianismo e está crescendo aqui no Brasil, sim. Só olhar os números que a gente tá batendo, cara. Não, que legal. Fico feliz pra gente que gosta de liberdade, né, Fred? Cara, vai demorar, assim. Não é algo assim, né? Tem uma coisa que eu falo que, assim, eu até fazia essa analogia antes quando eu era ateu e depois quando eu me converti, ficou até mais legal fazer. Porque, assim, cara, se você é cristão, o que você acredita? Você acredita que o literal Filho de Deus veio pra Terra, Uhum. realizou milagres na frente de todo mundo viu, ok? Uhum. E ele falou, ó, gente, a mensagem é o seguinte, ó, acredita no que vocês viram aqui, entendeu? Se arrependam dos seus pecados e amem uns aos outros. Não é complicado, entendeu? Todo Não mundo é. consegue entender. Eu vou fazer até na analogiazinha aqui, ó. Beleza? Beleza. Mataram o cara. Mataram o cara. E aí eles levaram uns 300 anos pra entender, ali naquela região do Mediterrâneo, pra eles pensarem, gente, não, pensando bem, acho que ele tinha um ponto, né? Agora que não era pra ter matado ele, não. Desculpa, putz. Entendeu? Então a gente não pode achar que a gente vai chegar aqui com uma ideia complicada e todo mundo vai falar, ah, não, pô, não vai ser assim. Não é assim. Especialmente quando você tem todos os incentivos pra não ouvir. Todos. Porque assim, primeiro que se você vai falar de política, se você vai se mobilizar no Brasil, você já vai enfrentar dificuldades. Até dentro da família, né? Até porque, mesmo que assim, política, todo mundo já vai falar, pô, é melhor ficar quieto, cara, não enche o saco. Fala não. Fala não, cara, sem só chato. toca o teu, você vai se arranjar problema, vai se indispor com o pessoal aí, vai ter uns matadores aí que vão começar a olhar, que é sério. Entendeu? Aí você começa com uma ideia de assim, vamos querer mudar o sistema. Pô, sério, cara, você não quer isso dar uma melhoradinha, não? Cuida da sua vida só, Toca não. o teu, ou só, sei lá, fala assim, pô, vamos fazer o SUS funcionar, você não quer fazer um desse? Não, você quer falar que imposto é roubo. Não. E a gente já tem Entendeu? a capacidade de ser odiado tanto pela direita quanto pela esquerda. Né? E não só isso, cara, por também boa parte do empresariado. Que boa parte do empresariado Não hoje quer liberdade. não quer liberdade. Ou eles querem assim, é o NIMBY do liberdade econômica. É. A gente quer que todo mundo seja concorrência e a minha empresa fica no feudinho aqui. Isso. Quanto É isso que os maior, caras mais socialista o empresário, né? Os aqui cara, no Brasil. não é uma regra, mas É. tem muitos. São dois por um subsídio, dois por uma reserva de mercado. É porque é costume. Isso Foi o Milei tá costume. enfrentando na Argentina agora. Não, vamos abrir o comércio internacional pra Argentina comercializar com o mundo. Cara, metade do empresariado já ficou, não, peraí, calma. Não faça isso. Não. Pelo amor de Deus. Veja bem. Veja Não, bem. Acho que a gente primeiro precisa ter uma grande liberdade aqui, aí daqui a um tempo a gente faz uma transição. Então acho que dá uns 200 anos, aí a gente pode abrir. Aí fica Ou é fácil. aquele, não, a gente abre daqui 5 anos, aí 5 anos depois, não, aí Daqui só, 10, só mais daqui uns 6, 6, assim, só vai pra dar aquela segurando. completada. Vai segurando. Entendeu? Então, você tá enfrentando, porque assim, o sistema estabelecido sempre vai ter os seus interesses. Se você quer mudar isso, você vai enfrentar os caras. Se for só pra concordar e mudar um pouquinho, é mais fácil. Agora, cara, se vai enfrentar, vai demorar. Fazer o quê? E tem Você que tem- enfrentar. Falando sobre isso, Rafa, Hum. uma coisa que eu sofro muitas vezes é uma crise de identidade, assim. O que eu quero fazer, velho? O que você quer fazer, assim? Eu sei que a gente sabe que você tem uma visão muito clara de como que seria um mundo mais Uhum. justo, mais correto.
onde você se vê, assim, onde você quer chegar com isso? Você tem uma meta? Como assim, como uma sociedade, pessoalmente? Assim, até onde você quer influenciar as pessoas, assim, nesse seu Projeto Libertário Brasil? Cara, eu quero fazer o que eu tô fazendo agora, explicando ideias pras pessoas. E continuar sendo esse Porque embaixador, hoje, né? as pessoas me conhecem como redes sociais. Beleza, tô explicando ideias pras pessoas. Mas eu também tô tentando agora. A gente parou isso por um tempo, mas eu tô voltando isso agora porque eu acho isso fundamental e também, assim, sendo super aberto, também tem uma. A minha conversão me puxou muito pra isso também, de valorizar essa comunidade. Então, assim, pô, eu tenho quase 700 mil fãs aí pelo Brasil. É muita gente. Eu preciso fazer eles conversarem, cara. Precisa. Eu preciso criar uma sala, eu preciso criar espaços pra eles se conhecerem, pra eles começarem a criar coisas. E... Eu não sei o que vai ser, mas eu preciso aumentar isso aqui. Eu preciso valorizar essa comunidade, entendeu? Que já Tem um muito pessoal aqui boa. que está chamando por alguma coisa e eu preciso entregar isso. Então tem isso também. E depois tem o entrar na máquina e mudar. A gente já faz isso agora, porque eu trabalho com eleições desde 2018. E de 2021 pra frente, a gente abriu o Gabinete Liberdade, em que a gente assessora vereadores Ó, que legal, hein? para implementar liberdade nas cidades deles. A gente tem várias vitórias de orçamento de legislação, de tirar, de pôr, de legislação, de várias coisas diferentes. E eu também sou fundador, eu criei, era originalmente uma equipe de ideias radicais, e depois eu fundei e trouxe outros fundadores juntos. A gente fundou o Instituto Livre Mercado lá em Brasília, que opera a Frente Parlamentar do Livre Mercado, que é uma das 5 frentes mais fortes lá de Brasília, que é a defesa do livre mercado, que hoje é um puta pedra do sapato do Lula em impedir as medidas dele de fechar as coisas. Então, é explicar ideias, é mobilizar a gente, unir gente, e depois transformar isso em realidade e ir avançando. Cara, eu quero continuar fazendo isso. É o que eu já faço, agora é só subir a escala, entendeu? Eu vejo, às vezes eu vejo meio que como um RPG, como um joguinho, assim, é só subir o level, entendeu? Pô, a gente agora tá no level de 20 cidadezinhas, agora a gente quer chegar no level de 100 cidades. 100 cidades. Aí depois eu vou querer 200. Depois não sei, pô. Vai crescendo. Aí se o Brasil virar um capistão, eu vou virar pra Colômbia e falar, agora tu, vem. Não sei. Vamos vendo. 3 grandes missões, né? 15 missões. Não, e já tá doido? tá E já fudido maturando. Também, assim, digno de palmas mesmo. Não é à toa que você tá onde você tá, né, Rafa? Mas você tocou num ponto que eu também venho pensando bastante, que é em relação a essa mudança cultural. Eu discordo de você. Eu acho que o Brasil ainda não, em sua maioria, não tem essa mentalidade libertária. Mas eu não falei maioria. Assim... Eu falei que tem um grande grupo. Sim, isso é verdade. O que acontece? Eu tô na favela todo final de semana. Eu tenho um projeto social, eu tô na casa das pessoas, eu faço evento com eles. E eu acho que ainda essas pessoas, né, uma parcela mais pobre da população, ainda é a maioria aqui no Brasil. É o grosso mesmo. E eu vejo que eles têm uma mentalidade muito assistencialista. Esse espírito de liberdade que eu enxergo, por exemplo, na população dos Estados Unidos, eu não enxergo na população aqui. Eu vou te dar um exemplo. Não, peraí. Essa dos Estados Unidos, você tem uma coisa muito idealizada, não é assim. Mas eu vou te dar um exemplo, então. Vocês estão sabendo o que aconteceu lá no Texas recentemente? É uma pauta de imigração, cara. É muito. Mas o que eu vou tocar vai além. Deixa eu só contextualizar, então, para quem estiver ouvindo. O Texas, assim que o Joe Biden assumiu a presidência, ele adotou uma política lá de fronteiras abertas, né? Então, começou a ter uma imigração muito grande para os Estados Unidos, e o Texas é um estado que faz fronteira ali com o México. É a entrada, né? Isso, é a entrada. Então, naturalmente, é o estado que mais vai receber imigrantes. E começou a sofrer muito com esses imigrantes. Aumentou o índice de crimes violentos, aumentou o índice de desemprego lá no Texas, né? Várias métricas aí prejudicando a população do Texas. E o governador do Texas é um conservador do Partido Republicano. Ele tentou, né, pelas vias democráticas, conversar com o Joe Biden. Enviou uma carta ao Joe Biden explicando os problemas que o estado estava enfrentando por causa das fronteiras que estavam abertas, explicou tudo e pediu que ele fechasse as fronteiras. O Joe Biden ficou em silêncio, não respondeu ao governador do Texas, e ele teve que entrar com uma ação na justiça americana. Essa ação tramitou em primeira, segunda e foi para a Suprema Corte, como se fosse o STF lá dos Estados Unidos, né? E a Suprema Corte deu ganho de causa para o Joe Biden, cara. Ou seja, não permitiu que o governador do Texas tomasse qualquer medida para fechar as fronteiras lá por conta dos problemas que eles estavam enfrentando. Onde eu quero chegar com isso, velho? Esse governador bateu de frente com a Suprema Corte. Ele falou assim, vocês não vão deixar não, mas eu vou fechar do mesmo jeito. Ele pegou, fechou a fronteira com arame farpado inteiro, colocou o policiamento dele lá
e falou assim, essa fronteira vai ficar fechada enquanto eu for governador aqui. O Joe Biden imediatamente respondeu, falando que estaria encaminhando o exército para chegou a esse ponto, pro Texas, para liberar as fronteiras de novo. Nesse momento, os 25 estados mais armados dos Estados Unidos enviaram uma carta ao governador do Texas dizendo que eles estariam à disposição e já estariam encaminhando um policiamento local para ajudá-lo na luta contra o exército se viesse a esse ponto, se chegasse a esse ponto. A população desses 25 estados, que são os estados mais armados, se colocou à disposição e já tem não sei quantas mil caminhonetes descendo pro Texas, velho. Esse pessoal não aceita tirania nos Estados Unidos, não aceita. Eu acho isso, assim, fenomenal, velho. Eu acho isso fenomenal. O espírito de, assim, eu fico comparando com o Brasil, que todo dia sofre com esses abusos do Supremo Tribunal Federal, calado, ninguém abre um bico, ninguém bate de frente com esses caras, velho. Lá não foi só o governador do Texas, não. Foram 25 estados que não aceitam que o cara descumpra a Constituição. Tá na Constituição dos Estados Unidos, que é dever do governo americano proteger as fronteiras. Isso tá na Constituição. Como tantos exemplos que a gente vê aqui no Brasil, não é isso? Quantos exemplos que a gente vê aqui? Quantas vezes a gente vê o Supremo rasgando a Constituição, fazendo o que bem entende? E quem faz alguma coisa aqui nem faz porra nenhuma. É que, cara, essa pauta é complicada, porque o problema é o seguinte, não é nem a fronteira ser aberta ou fechada. O problema é que quem Você entra... só entendeu o meu ponto? Assim, como é que a população realmente não aceita Eu esses entendi, abusos? mas assim, eles não aceitaram isso, mas eles aceitaram mais um trilhão de coisa. Não teve nada disso quando aconteceu o Patriot Act. Não teve nada disso quando o Bush invadiu o Iraque baseado em porra nenhuma. Teve nada disso quando fizeram todas as medidas do Covid. Mas eu acho que eles definem a Constituição deles com a segunda emenda, liberdade de expressão, a segunda emenda é de uma clareza solar de que não pode existir restrição sobre o direito de portar arma. Tem pra todo lado os caras não fazem nada. Mas aí isso não. foi um ponto, isso foi um negócio pontual. Aceitam os estados que não são, que naturalmente mas a legislação mas o seu ponto é que é. teve uma grande revolta porque a Constituição foi descumprida. A Constituição americana foi retalhada de todas as formas. O abuso que eles fizeram da cláusula de comércio interestadual para regular tudo é insano. E nada acontece. O que você tá falando é de uma coisa pontual que aconteceu por causa da pauta de imigração, que muita gente fica puta sobre isso, e também tem uma rejeição do Biden lá e tudo mais. Ok. E também o Trump, né? Agora, o ponto, cara, não é nem fronteira aberta ou fechada. O ponto é que, assim, está sendo atraída uma imigração muito de benefícios e tem a ver com uma compra de votos dos democratas. Sim. Eu sempre falei isso, cara. Se todo mundo que tá entrando votasse republicano, a fronteira tá fechada. Um muro de 10 metros de altura. Com metralhador em cima. Todo mundo sabe disso, certo, né? Então, assim, o ponto na verdade, o sistema econômico americano que não está mais conseguindo integrar essas pessoas à economia e levar e fazer aquele melting pot que eles tiveram no século passado, onde você entra imigrante e o teu filho ou o teu neto já é doutor. Eles não conseguem mais isso, porque a economia tá toda regulada e não teve nenhuma revolta contra isso, inclusive parte do Partido Republicano defende isso. E tem mais uma porrada de outros benefícios sociais ali que os caras podem entrar e ficar recebendo. Esse é o problema, não é a fronteira. Agora, o meu ponto, voltando, não é assim, porque a gente tava falando assim da população brasileira ser libertária ou não. Eu não acho que é a maioria. Mas eu acho que tem uma semente muito boa. E você tava falando, porque na comunidade, na favela e tudo mais. Calma, vamos lá. Proposta libertária número 1. Eu trabalhei no Novo de agosto a janeiro para fazer o caderno de políticas públicas do Novo. Que legal. Que é as propostas dos prefeitos para 2024, é basicamente o plano base de governo deles. Com um caderno de ali 100 e porrada páginas. A primeira proposta do caderno, não por ordem cronológica, por ordem de apresentação, mas a mais importante é regularização fundiária. É a mais importante. Eu quero ir na favela e eu quero dar o título da terra do cara pra ele. Alguém lá é contra? Com certeza não. Então tá bom. Então eles já concordaram com a pauta libertária número 1. Beleza. Segunda proposta lá que eu considero, aí eu não tô dizendo, não tô falando pelo Novo, não tô falando pelo Instituto Liberto. Tô falando a minha opinião, que eu que fui o chefe do projeto ali. Segunda pauta mais importante, BID, Business Improvement District. Já tá em inglês, tá bom. Zona de melhoramento de negócio, sei lá, tanto faz. É uma terceirização, uma privatização de gestão. Então, um bairro, um grupo, ou realmente uma associação, alguns moradores, se eles quiserem criar uma associação, eles criam, constitui o CNPJ, uma associação, e ele recebe uma porcentagem do IPTU que eles pagam, vai pro caixa deles,
pra eles gerirem pra melhorar a área deles como eles quiserem. Fantástico. Alguém é contra? Não. Me acha um cara contra. Fantástico. Isso aí já são as próprias Eu instituições, tô né? falando de gestão municipal privatizada ou localizada. E ninguém é obrigado a participar. Assina quem quiser e você tá recebendo de volta uma porcentagem do seu IPTU. Essa é Eu fantástica. gostaria que não existisse IPTU nem nada. Agora, eu tô tentando passar pra você pro local desenvolver. Me acha um cara na favela vai ser contra isso. Tá bom que eles não pagam IPTU lá, mas É. me acha alguém na cidade que vai falar assim, não, eu acho que tem que ser a Câmara de Vereadores que decide. Eu adoraria ter uma conversa com esse cara dentro de um consultório de psiquiatria. E esse é, diagnóstico isso aí. essa é a materialização do que você falou, né? Das instituições sendo criadas, porque mas o que você ajudando isso a Porque, fazer, né? cara, o que acontece é o seguinte, a gente não pode, como libertários, esperar que as pessoas tenham ideias do nada. Uhum. 90% das pessoas, se não mais, tá pouco se cagando pra política. Eles não acompanham, eles não querem saber por quê. Porque é um negócio nojento, chato, repulsivo. Uhum. Você falou isso, cara, vê 10 minutos de TV Câmara. Nossa senhora. Tem que ir pro psiquiatra depois. Tem que ir Entendeu? pro psiquiatra. Não tem o que fazer ali. Uhum. Então, assim, as pessoas não vão ter essas ideias. Elas vão seguir o que tá sendo colocado pra elas. Agora, você tem a educação totalmente tomada pela esquerda. Isso não é pela esquerda, é por estatismo. Uhum. Até porque dentro do regime militar você também tinha lá dentro da educação um monte de glorificação do Estado, que o Estado tem que fazer tudo. Tanto que tem gente que ainda acha que o Estado tem que fazer tudo porque na época do regime militar cresceu pra caramba, então a gente tem que voltar a fazer isso, viva Gurgel. Ainda tem, entendeu? Tem gente. Ainda tem, gente. um grande... ainda tem um movimento anti-liberdade econômica e comércio internacional da direita. Uhum. Isso existe. Por quê? Porque a gente que defende liberdade não chegou lá e apresentou essas ideias. Que é o que eu te falei. Se eu fosse lá e defendesse essa ideia, alguém ia votar contra? Não. Talvez o pessoal, no fim das contas, acabe vendendo voto porque tá todo mundo miserável, alguém chegou lá e deu dinheiro e os caras precisam comer. Entendo. Lamento, mas entendo. Agora, alguém ia ser contra? Não. Agora, cabe a gente que quer ser lideranças de liberdade, de pegar essas ideias, transformar em alguma coisa simples e chegar pras pessoas e falar, quer? Porque se assim, vamos lá, vamos pensar, se você fosse uma loja, você ia abrir a sua loja, colocar os produtos lá no fundo e falar, pô, ninguém entra na minha loja pra perguntar o que eu tenho, bando idiota. Não, minha loja quebrou por causa disso, eu tô com o meu cliente idiota. Não, todo mundo ia falar pra esse lojista e falar, cara, mas também você é burro. Você é burro. Bota na vitrine, entendeu? Faz uma propagandinha aí, pô, você ajuda. Chama alguém pra ir, vai fazer Então a gente tem que fazer isso, cara. Isso. Que é o que o Milley fez e funcionou. Falou, vou fazer isso. Bora. Isso é um ótimo ponto. Qual que é a importância do Milley pro libertarianismo a nível mundial, eu acho. Cara, não só, porque regionalmente tá muito claro, porque é o que você falou. Na Argentina não deve ter nem mais liberal que no Brasil, porque o Brasil já é maior. Assim, talvez agora. Talvez agora com o Milley pode estar ganhando. Mas, independente disso, qual que é essa importância dele? Porque o que aconteceu aqui foi a maior quebra de paradigma da história da América Latina, né? Muita gente não sabe disso hoje. Hoje é menos conhecido, talvez vocês não saibam. Eu trabalhei com o mágico por 7 anos. Você não sabia dessa? Não, que isso? Eu fui mágico profissional. Mentira. Cara, é muito legal, é muito bom. Às vezes as pessoas usam isso pra me desqualificar e eu acho isso totalmente retardado. Porque, tipo, aqui, ó. então eu tinha um emprego em que eu empreendi, trabalhava por cultura e ganhava dinheiro e provavelmente mais do que você é, que coisa errada, né? Desculpa. Era muito legal, mas, cara, tinha uma regra em mágica que é mostre e não fale. Então você não chega e fala, senhores, eu tenho aqui uma garrafa de água completamente normal, que não tem nenhuma coisinha, e eu vou fazer uma mágica com ela. Todo mundo vai falar, não acredito. Não, você só, tipo, pega a garrafa e manipula ela no palco como se fosse só uma garrafa d'água. Você toma ela e de repente você transforma ela, tipo, sei lá, num pato. Tipo, você não falou nada, você não falou assim, gente, não tem nada de esquisito aqui, ok? E agora eu vou... Você não faz isso. Certo? Ou, tipo, num filme, numa peça de teatro, não chega o cara no palco e fala, eu sou o vilão. Ninguém faz isso. Ele chega e age como vilão. E daí você entende, vendo o que tá ele é o certo? vagabundo. Certo. O Milley é o mostre e não fale. Porque a gente tem que ficar, claro, assim, a gente tem que ficar falando porque a gente não tem mais o que fazer, né? Bom, se bem que agora não tá. Eu já vou chegar nisso. Mas assim, você vai falar de libertarianismo na teoria, todo mundo vai falar assim, pô, legal, mas tá no papel, né? No papel o comunismo também parece bonitinho, né? E aí? Ou você vai ouvir aquela excelente refutação. Mas eu acho que não, né? Na minha opinião, eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar. E acabou a discussão. Tá. Eventualmente você precisa botar alguém pra dentro
Então ele fala, bom, agora eu vou fazer. E agora você vai ver. Agora você vai Uhum. sentir. E isso, cara, é um papo totalmente diferente. É você ver o cara lá fazendo... demitiu 50 mil funcionários 50 públicos. mil. Ele, Superávit. ele balanceou o orçamento em 7 semanas. Que isso? E a quebra de É paradigma. o ápice do assim, só não fazem porque não querem. Não querem. Dá pra balancear o orçamento. Ele fez em 7 Isso semanas. aqui no Brasil, quando o Bolsonaro entrou também. Entendeu? Dá pra fazer. Dá. Aí ele falou, ó, Dá pra controlar. vou fechar a estatal de comunicação, não vai. Fechou. Fechou. Isso é cabuloso. Aí você vê. E não só você vê isso, você vê os resultados a longo prazo. Ok? Porque daí as pessoas veem o choque e depois vai começar a vir os bons resultados econômicos. E as pessoas vão sentir isso. Isso fica na memória cultural. Isso não fica só na memória nossa aqui. Isso vai ficar na memória de quando essas pessoas agora forem avós, eles vão estar passando isso pra frente pros netos. O Milley. Que ele vai conseguir fazer acontecer e tudo mais. Quer ver um exemplo disso, cara? De como como você crescer molda a tua cabeça? É a comparação que eu vi Estônia com o Brasil. Quando eu fui pra Estônia, fiquei 2 semanas lá. Conversei com um monte de gente, foi uma puta imersão lá. E a Estônia, ela saiu da União Soviética em 91 absolutamente miserável. Quebrada. O salário médio no país, ajustado pra inflação, era 26 euros. Nossa. 150 reais mensais. Que isso? Esse era o salário médio do Absurdo. país, quando eles saíram. Miséria. Miséria. E aí o país virou um dos países mais livres do mundo, em termos de crescimento econômico, de liberdade econômica. Hoje o salário médio lá é em torno de 10 mil reais. Ajustado pra inflação. E o que que acontece? Eu sou nascido... Isso em quantos anos? Oi? 30, né? 30 anos, mais ou menos. 91 pra cá, então 32. 32 anos. É. Ó, pra você ver como é Contando- que 32 anos pode mudar a Que é realidade. a verdade, eu tenho 33. Eu nasci em 90. Eu nasci em 91. Então vamos, ó. Sabe qual que é a história? Todo mundo era miserável. Então nós que somos millennials, a gente viu todos... O seu pai era um fudido, meu pai era um fudido. Uhum. E a gente viu ao longo da nossa vida, os pais de todo mundo são os fudidos e todo mundo melhorou. Todo mundo melhor. Todo mundo só trabalhou, estudou, suou e cresceu. Uhum. E aí naquele ano o teu pai trocou de carro, depois o meu pai trocou, depois você morou num lugar melhor, depois... Uhum. E a gente cresceu vendo isso. Foi Você abre a empresa, você exatamente. trabalha, você faz, você cresce. Exatamente. Qual que é a mentalidade que todo mundo vai ter? Essa. Que é que todo mundo tem lá. Todo mundo tem essa mentalidade, porque a gente viu, a gente cresceu. Não é só a gente não explicaram, é o que tá Aham. no sangue, cara. Que tá no sangue. Lá na Entendeu? Estônia, né? Todo E, mundo. e você vê o teu pai falando de quando o comunismo caiu. E você vê o teu avô falando de como que era o comunismo lá atrás. E todo mundo tem um avô, ou avô de um amigo, não sei o que sumiu, Uhum. que a avó que foi presa foi estuprada pelo regime porque ela falou alguma coisa, o avô que apanhou na cadeia. Todo mundo tem uma história, bicho. Lá é assim. Entendeu? Isso fica na memória, né? Não tem jeito. Aqui no Brasil a gente tem o quê? 30 anos de estagnação econômica. Exatamente. Então você vê os seus pais ralando, se fudendo, trabalhando, se dedicando e nada. Continua na mesma. Tem exceções. Sim. Agora, o que 80% da mas população vê no No Brasil? geral, né? Trabalhar recompensa? Os incentivos, né? Eles veem isso. Aí não, mas daí tem aquele primo que fez concurso e tal, e tá... Tá bem. Então tem que fazer isso. Estabilidade. É o que você vê. Ou você vê, como é um país de alto desemprego, porque é difícil empreender, você vê o quê? Você cresce vendo teus pais, talvez tendo um chefe bosta. Uhum. Um chefe que maltrata, um chefe que atrasa, um chefe que explora, que não sei o que. Aí você chega à conclusão que é isso. Por quê? Porque como o desemprego é alto e os bons empreendedores ou saem ou, enfim, não conseguem se revelar, a qualidade do empreendedor é baixa. Aí os incentivos para empreender E aí são você muito cresce poucos. vendo o quê? Você cresce vendo a tua mãe sendo demitida porque o chefe deu em cima dela, ela não quis e ela foi demitida. É, O que você vai concluir? que o empreendedor que é mauzão ainda. Entendeu? Por quê? Porque se você estivesse num país de fácil empreendedorismo, o desemprego ia ser muito baixo. Ela já ia ter visto, a tua mãe já ia ter visto há muito tempo que esse cara é um filho da puta, já ia ter mandado a merda e ir pra outro lugar. E estaria em outra. Mas porque a gente não tem isso, a gente tem essa estagnação. Então você cresce vendo isso. E como você não tem outras ideias, cara, isso fica na sua cabeça de que, então o patrão é ruim, a gente precisa votar no PT pra valorizar o trabalhador. Uhum. E tem que ter concurso, porque o meu primo fez concurso, foi bem, eu quero que tenha um concurso pra mim também. E a minha irmã mais velha lá, ela fez o Turismo Sem Fronteiras, achou legal pra caramba. E eu Aham. também queria ficar um ano na Áustria fazendo nada com dinheiro público. Porque eu mereço. E tem que botar ciclovia mesmo. Os caras acham umas coisas assim. Aí você chega e fala de capitalismo e tudo mais, o cara não acredita. Por quê? Porque ele não viveu. Não E o que a gente tem ao nosso redor pra ver isso? Pouquíssima Nada. coisa ou nada. Nada. Nada.
Entendeu? Esse que é o difícil. Então, qual que é o valor do Milei? Ele vai lá e pega uma Argentina, que é o último país que você imaginaria na sua Que vida. teria esse cara, né? Aí ele vai lá e conserta aquilo. Ele vai... Acabou o argumento. Acabou o argumento. A gente tem isso aqui no Brasil com o novo. A gente tem o Zema. E a gente nós vamos ter um Milei aqui no e Brasil? A gente tem 4 prefeitos do novo. Deles, só 2 têm pesquisa de aprovação. O Gleidson, que é daqui de Divinópolis, talvez tenha, eu não sei. Inclusive, eu gostaria de conversar com ele. 70 e alguma coisa por cento. Ah, é? Eu não sabia. A namorada é de lá. Show. Então, eu não sabia dessa, mas 70... Eu não sei, é 70 e alguma coisa. É 70 e alguma coisa. Pô, que paia, né? Porque o Falcão é 92 e o Adriano é 93. Então a nossa aprovação mais paia é 70 e porrada por cento. Você fala, pô, aqui o cara ficou... Ruim. Ficou ruim. Ficou só 3 em cada 4 acham que tá bom. O resto eu não sei, deve estar bebendo. Não sei, cara, eu adoraria ter. Mas o que acontece? Eles entram e fazem uma gestão de liberdade. O pessoal entendeu? Não. Precisa? Não. Eles só olharam e falaram, cara, ó, não sei exatamente, mas o cara falou que ia fazer esses negócios do novo aí, de mais empreendedorismo. Eu sei que agora tá funcionando, então pode mandar mais que nós estamos querendo. Porque você tá vendo o resultado. Você não precisa entender todo o negócio. Entendeu? Cara, quantas pessoas sabem como é que o seu celular funciona? Não, pouquíssimo. Quantas pessoas precisam morrer pra gente não saber mais fazer celular? Não dá mais do que 100. Se morrer 100 pessoas, as pessoas erradas, com o avião certo, a gente esqueceu como fazer celular na humanidade. Microchip. E daí? A gente sabe que é bom, a gente sabe que funciona, a gente continua usando. E religião é a mesma coisa. Pega qualquer igreja, templo, o que for. Quantos % dos que estão ali na cerimônia leram o livro inteiro? Que isso, pouquíssimos. Ou entendem ali profundamente para dar uma aula sobre? 10%, 20%. O resto ali que falou, olha, eu vi o geral aqui, achei legal, tô ouvindo, gostei, tô tentando seguir, tô ouvindo, tô participando. Você vai tocar esses caras pra fora? Não, de jeito nenhum. Jamais? Jamais. Então, é a mesma coisa. Milei tá fazendo isso, a gente tá fazendo isso. E vai demorar um pouco, né, pra essa onda correr, mas conforme a gente vai conquistando gestões, eu acho que cresce. O novo agora, não sei quantos candidatos já tem confirmado, algumas dezenas. Eu lembro que quando a gente teve a imersão lá em São Paulo, foi 50 e porrada lá candidatos, mas teve vários que não puderam ir. Prefeito. Imagina, tô chutando aqui um pouquinho pra prefeito, que a gente já deve ter uns 70, 80 confirmados nessa altura. O novo vai concorrer esse ano com uns 120. Mas é muita gente. Porque a gente concorreu com o quê? Acho que uns 10, 12, 15, ganhou quase ganhou outro, em 2020. Agora a gente vai concorrer com 10 vezes mais. Esse aí. A gente vai terminar o ano com umas 10, 20 prefeituras, eu acho. E aí essa população vai ter oportunidade de ver. Sentir um pouco dessa... O que aconteceu aqui com o Zema? Pô, o Zema sofreu pra ganhar ali na primeira eleição e tal. Na segunda foi um passeio. Todo mundo falou, cara, ó, não rela. O cara tá mostrando. E os estados ao entorno. Ali o São Paulo, ali as regiões próximas de Minas, Goiás, o pessoal conhece, porque interior conversa um com o outro. E especialmente quem tá no interior ali perto da fronteira já consegue ver a diferença. Tá falando, ó, cara, o negócio lá tô gostando, tá funcionando. Exatamente. Funcionando. É isso, né? Através do exemplo mesmo, não vai ter jeito. É a única... Tem gente que vai entender pela teoria, tem gente que vai ler o livro e tem gente que vai na igreja, vai ouvir as músicas e vai falar, cara, sei lá, tô curtindo. É ótima analogia, ótima analogia. Deixa eu te falar uma outra coisa. Não, deixa eu só despedir de vocês, porque obrigado, é o Dia Internacional da Mulher, e a minha tá esperando a sua brava tá... na casa. Isso aí é o que eu chamo de anarcogadismo. Exatamente. Mas obrigado, Fred, obrigado pelo papo, sensacional. Espero vê-lo aí, Rafa. Vamos. Abraço. Valeu, Fred. Ô, Rafa, e aquela situação que o pessoal protocolou um pedido de impeachment do Lula? O que você achou sobre isso? Tem alguma chance disso voltar? Enfim. Cara, ó, primeiro, chance. Política é o seguinte, você pressiona na direção certa. Qual que é a chance? Eu não sei, eu sei pressionar na direção certa. Digamos, Segunda Guerra Mundial, nós estamos desembarcando lá nos barquinhos na Normandia, dia D. O barquinho chega na praia, baixa a portinhola, bunker, metralhadora, canhão, etc. Você vai perguntar pra mim como é que nós vamos entrar em Berlim? Cara, nós precisamos chegar na praia. Depois a gente termina aqui o negócio, faz a limpa, junta ali atrás, toma um cafezinho, olha o mapa e pensa a próxima. Certo? A direção certa é empurrar impeachment. A direção certa é oposição ao Lula. O que vai ser? Cara,
Lembra quando o PSDB entrou com um processo contra a campanha da Dilma por abuso de poder econômico? Lembro. O próprio Aécio falou, cara, era só pra encher o saco. Uhum. Era pra só dar pra uma- encher o saco. Quase derrubou a chapa. Quase, eu acho. Que, aliás, a votação era 7 ministros. 3 foram por derruba, 3 foram por mantém. O voto de Minerva foi o Gilmar Mendes, que deu um voto épico. A votação dele... Você lembra? Eu lembro, porque eu achei ridículo. Primeiro, ele falou, não, estamos aqui falando uma disputa de terreno. Eu falei, ué, terreno é propriedade privada, não é sério? Não é importante? Achei que fosse importante. Tá bom. Porque se nós tivermos que cancelar essa chapa, vai cair também o governo Temer. Mas aí vamos perguntar os atos. E os atos que foram feitos? Vamos ter que reverter, porque essa chapa não deveria ter sido eleita. Certo? Mas aí vão perguntar também, ué, mas se tinha dinheiro nessa campanha da Dilma, na segunda, na reeleição, que não deveria estar lá, indevido, não sei o quê, e tinha, vão questionar se tem na primeira. E se teve na primeira e se investigar e se descobrir que tinha, que teve abuso, vamos ter que cancelar aquela chapa retroativamente também. E os atos? Vai ter que Vai ter que cancelar também. E vão perguntar do Lula 2 também. Eu falei, bom, ele não tá errado. E por causa disso, então, eu tô inocentando. Basicamente é o seguinte. Se você for cometer um crime, comete um crime grande pra caramba. Porque assim, julgar vai ser um puta trampa. Aí os caras falam, quer saber, deixa. Essa foi a jurisprudência que o Gilmar Mendes criou ali. Eu vou lembrar esse voto pro resto da minha vida. Foi um dos votos mais estúpidos que eu já vi na minha vida. E ele consegue justificar isso, né? Mas chegou nesse nível. Numa ação do Aécio que era só pra encher o saco. Então assim, o impeachment tá lá, pode dar alguma coisa? Pode. É o certo? É o certo. O que ele falou cabe impeachment dentro da legislação de impeachment, o que eles estão colocando é um artigo de quebrar a neutralidade do Brasil. E de fato, há uma quebra de neutralidade do Brasil. Agora, um argumento muito mais simples, na minha opinião, ali, se eu tivesse ali no meio, eu ia até falar, gente, mas não é mais fácil aqui. Quebra de decoro. Quebra de decoro. É compatível que o representante da República de 214 milhões de brasileiros, deles, não sei qual é a população judaica, mas grande, representativa também, vá lá e fale uma enormidade inaceitável dessas? Tá ok? É ok? Pra mim, não. É ok? Então quer dizer que se fosse o Bolsonaro falando uma enormidade dessas também, a esquerda também ia ter que falar, não, veja bem. Seria impeachment. Seria impeachment. É compatível com... Que decoro é aquela coisa que, assim, é difícil de explicar, mas todo mundo sabe como vê, quando vê, né? É exatamente. É aquela frase da pornografia, Todo né? mundo sabe quando vê. Eu não sei explicar, mas eu sei o que é uma pornografia, é isso. Exatamente. Quando que você tem uma foto, quando que virou pornografia? Cara, eu não sei, mas todo mundo quando bate o olho fala, não, aqui passou. Aqui passou. Então, é uma coisa que representa a gente? Eu acho que aí tá. Então, assim, tem chance, bicho, ó, o impeachment é 3 elementos. Né? É a vontade política, você tem que ter uma situação econômica ruim também, você tem que ter povo na rua. Povo na rua tem? Tá tendo. Tá tendo. Tá começando a ter. Nós temos a situação política? Temos. Falta a situação econômica. E a situação econômica? A situação econômica é que nós tivemos 2 trimestres de estagnação de PIB, que foi curioso, né? 0,1, 0,2. 0,1, 0,2. Curioso o Começou número, né? a dar... Muito pertinho ali, né? Engraçado. E basicamente puxado por agro no primeiro trimestre do 2023, que agora já não tá muito bom, porque a gente tá tendo uma pequena, até onde eu entendi, uma pequena quebra de safra no Brasil, que não tá muito favorável. Então a gente vai ter um 2024 ruim, economicamente. em vias de piora, porque todos os números estão se deteriorando. Hoje, eu sei que eu tô datando o podcast, mas hoje saiu o resultado da Petrobras, caiu o faturamento, caiu o lucro. Estatais estão dando prejuízo para todo lado, o déficit consolidado do governo federal, já falei, foi quase R$1 trilhão em vias de piora. Em vias de piora. Então, assim, cara, eventualmente nós teremos um evento econômico. Eventualmente. E o Lula está se complicando, isso é uma coisa que eu acho que é interna de Congresso, que até que é pública, mas as pessoas não sabem muito. O Lula tá ameaçador, não negociador. O governo mudou o tom dele, né? Mudou o jeito. Mudou o jeito. Ele voltou, deu o sol. O Lula 1 e 2 e a Dilma 1 era negociar. O que você quer? Tanto que teve o Mensalão e Petrolão. Sim. O que você quer? Vamos conversar. Pô, deixa disso. Vamos tentar fazer um não sei o quê. O Lula chegou nesse mandato ameaçando. Se vocês não fizerem, vai ser assim. E muitos deputados do Centrão, até porque no impeachment, o Centrão descobriu que ele é uma força.
Ao longo da pandemia, o Centrão descobriu que ele é uma força. Muito grande, né? Então ficou mais caro. É. E agora o Lula tá chegando no... agora vocês vão fazer não sei o quê, e o Centrão tá... é? Aqui, ó. Então tá. Então, quando começou essas ameaças aí quando começou as assinaturas no pedido de impeachment, começou a ter ameaça. Não, ó, se você não retirar a assinatura, nós vamos retirar teus cargos, não sei o quê. Aí o cara já... Aí começou a ameaça com o partido. Ó, do teu partido tem 8 que assinaram lá. Dá um jeito de tirar, senão outros caras vão perder. Então o outro que não fez nada vai se fuder. Vai ser assim? É assim que vocês estão querendo conversar? É sério? Tá bom. E note, o Lula ainda não tem base no Congresso, cara. No Senado ele tá até meio passeio. Na Câmara, não. O novo arcabouço saiu caro. A reforma tributária saiu cara pra caramba. Eles estão soltando emenda a rodo e não estão conseguindo, cara. Então, assim, ele já não tá numa situação favorável, ele tá negociando mal com o Congresso, ele tá arrogante, ele tá tosco. Tanto que o governo, os palacianos já estão falando, cara, mas por que ele insiste em ficar nesse negócio de Israel? Gente de dentro do governo tá falando, mas por que ele insiste, mano? Para! Ele não volta atrás. Cala a boca! Né? Não, voltar atrás não volta, mas assim, falando, para de falar. Para de falar. Entendeu? Faz a egípcia, muda de assunto, fala do Bolsonaro. Mas nisso ele e o Bolsonaro são mestres, né? De continuar falando. Para de enterrar. O Palácio tá falando isso. Então, assim, tem um ditado na política que eu gosto muito, que serve pra vida. Mas na política ele é muito bom. Aquilo que não tem como dar certo, uma hora dá errado. Eu não sei quando. Cirúrgico. Eu não sei quando. Aquilo que não dá certo, uma hora vai dar errado. Se ele continuar desse jeito, com os resultados econômicos continuando desse jeito, com ele falando, cara, e toda semana é uma, bicho. Toda semana. Toda semana é uma, bicho. Quando não são duas. Um pouquinho mais de um ano de governo, o cara já arranjou uma enormidade com Israel e Hamas. Dá mais 2 anos e meio pro velho. Nossa. Entendeu? E não foi só essa, aí teve agora a falou que a opositora da Venezuela, ela tava chorando, ela tomou uma invertida. E, cara, de novo, gente de dentro do governo, falando assim, Lula, mas por que você insiste em ficar defendendo Maduro, bicho? Para. Ficar só... Faz egípcio. Boquinha de siri. Fala não sei o quê, fala da picanha, não sei, mano, muda de assunto. Feijão, arroz, qualquer coisa. Não tem alguma coisa pra... Pô... Então, querendo agora lançar outras coisas de populismo e tudo mais. Então, assim, cara, deixa o cara nessa toada. Que alguma coisa vai acontecer. Já tá esquisitando. Não é à toa que entrou Carol de Toni na CCJ e o Nicolas na Comissão de Educação. Isso aí é um sinal do Centrão também de falar, Então vem cá. Deixa eu colocar 2 aqui, né? Isso aí os caras mandando recado. E ele não tem vias de melhora, cara. Ele não tá respondendo a isso. Inclusive no primeiro ano de governo, eu não lembro quem que tava fazendo a articulação, trocou, aí entrou o Lula. Só que entrou o Lula, acho que uma semana ou 2 ele parou pra fazer uma cirurgia de quadril, que ele trocou as 2 cabeças do quadril lá, aí depois passou pra rolê também. Mas você tá fazendo articulação, mas você tá numa... Tem muita coisa vai acontecer nos próximos anos aí, né, cara? Com essa deterioração econômica. Isso é diferente do Lula 2, que era aquele negócio que só crescia, aquele mandato imperial. Agora você olha e fala, cara... Não é mais aquele bloco, você mesmo, né? Faz o seguinte, dá um discurso por dia aí. Uma hora. Ou aquela outra também, como é que foi que ele pegou a menina lá e falou um negócio racista pra caramba lá. Que ele... Era alguma coisa que ele pegou uma menina negra lá e falou alguma coisa... Não lembro dessa. Você lembra do que eu tô falando, né? Eu sei, mas eu não lembro quem falou. Que ela também... Ele tem falado realmente muita coisa. E assim, vamos... Pensa, né? Você vai ser pré-candidato. Você está como pré-candidato. Eu posso ser que eu sou pré-candidato. Pré-candidato hoje. São Paulo. Em São Paulo, como é que tá lá em São Paulo? Clima? Qual que é o seu principal objetivo briga com essa candidatura? Briga porque o Lula quer eleger o Boulos. Que isso também é uma coisa, né? O impeachment tá vindo agora porque o Lula não tem base no Congresso. Porque, note, ele foi eleito presidente, mas a base de deputados da esquerda, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas não cresceu mais do que 5 deputados. Eu acho que foi menos. Contando PDT e PSB dentro, que nem sempre estão ali junto. Todo mundo, né? Contando todo mundo que é de esquerda ali, Solidariedade, Avante, etc., cresceu acho que menos de 5. Como é que você ganha a presidência e tem menos de 1/3 do Congresso? Porra, menos de 1/3, Como assim? Como?
Porque as prefeituras estão muito na mão do Centrão, e o Centrão tá elegendo muita gente. O Lula assustou com isso, ele inclusive estava no fim do ano passado, 2023, dando bronca nos ministros, falando porque vocês estão com dinheiro em caixa, vocês têm que fazer obra, vocês têm que fazer não sei o quê, vocês têm que fazer o quê, porque ano que vem tem eleição municipal. E prefeito elege deputado estadual e federal. Você olha porque esse deputado federal, que você olha e fala, mas como é que chega um cavalo dessa estupidez? Aí, como é que é possível? Isso é bom você explicar. Um prefeito de uma cidade pequena ou média, grandes é um pouco diferente. O prefeito de uma cidade pequena ou média comanda mais ou menos metade dos votos da cidade. Cidade de 100 mil votos, mais ou menos 50 mil é o que o prefeito quiser. Pra você fechar uma cadeira em quase todos os estados é 200 mil votos. Então você precisa encontrar 4 cidades dessas e fechar com o prefeito. Eu te mando uns negócios aqui, você me manda uns negócios pra cá, você me ajuda aqui, eu te ajudo aqui. Então deputados agora, eles estão olhando como é que eu vou fazer 5, 6, 8 prefeito meu, porque vai ser minha base aqui, depois eu me reelejo com esses caras. Pra se for uma cidade reeleger. menor, o cara dá uma dispersada. Se for uma cidade um pouco maior, ele dá uma focalizada. Se for cidade de 20 mil, pega 20 cidades. Aí vai fazendo uns troquinhos ali, né? Você faz um bem bolado e tal. Aí tem alguma que vai ser base, tem alguma lá que ele pega mais porque ele foi prefeito. Enfim. É assim que funciona. Então, existe uma grande disputa política pelas prefeituras para aparelhar elas para depois usar para as eleições de 26. Portanto, o Lula tem um foco gigantesco em botar o bolos de prefeito em São Paulo, porque o orçamento de São Paulo é de 113 fucking bilhões de reais. Tá louco. O orçamento de Minas Gerais, eu acho que agora tá em 120. É um absurdo. Então é equivalente. O orçamento da cidade de São Paulo é equivalente com o orçamento do estado de Minas Gerais. É um absurdo. O orçamento da cidade de São Paulo é maior do que o orçamento do estado do Rio de Janeiro, com todas as petroleiras e tudo mais. É surreal isso. É surreal, é muito grande. São 6 mil cargos de apontamento. 6 mil? Quantos cupinchas você consegue fazer? Quanto que é uma rachadinha disso aí? Tá louco. Quanto vale uma rachadinha disso? Eu não consigo, não tem nem ordem de grandeza. Quanto que vale 6 mil cupincha pra fazer campanha pra você? Nossa E São Paulo, cara, é 5 milhões e meio de votos. E a galera tem essa história de que o Bolsonaro perdeu no Nordeste. O Bolsonaro perdeu na Grande São Paulo. O Bolsonaro perdeu entre Santos e Campinas. Se tivesse ganhado ali... Por causa muito da pandemia. Porque ali foi uma região que foi muito atingida e o pessoal ficou magoado e a esquerda fez uma boa propaganda e o Bolsonaro não soube responder. Ele perdeu ali. Ele perdeu na Grande São Paulo. Então, isso como prefeito neutro. Se fosse prefeito de esquerda, então o Lula está olhando para São Paulo e falando, isso aqui é o meu curral eleitoral. Você acha que o Boulos liga para São Paulo? Você acha que o Lula... Eles estão olhando para isso pensando, aqui tem 5 milhões e meio de eleitores. E eu preciso desse filão. Que é o número de eleitores inteiro de Santa Catarina. Então tem essa disputa agora. De o que vai ser feito ali. E qual que é o trabalho de um vereador? Entre vários, fiscalizar. Que é uma coisa que a gente já faz no Gabinete Liberdade hoje. No Gabinete Liberdade, como eu falei, aquela equipe que eu tenho de Ideias Radicais, em que a gente ajuda, a gente assessora vereadores a fazer mandatos livres de liberdade na cidade deles. Auditoria de orçamento, auditoria de LOA, auditoria de obras, revisão legal, encontrar coisas, tentar implementar a liberdade, tentar pegar o cara fazendo alguma coisa. Vamos lá, São Paulo tem um orçamento de, eu te falei, o orçamento é hoje 113 bi. A LOA é de 3.600 páginas. Tá doido. Você precisa que alguém abra isso uma por uma e vá. Cara, em algum lugar o cara errou, velho. Tem que ser o tanto de página. Em algum lugar tem alguma coisa errada. coisa aqui e eu vou achar. Alguém precisa fazer isso, cara. Alguém precisa. É o que eu já faço. Claro, São Paulo é um desafio um pouco maior, mas eu adoro o desafio. É lógico. Vai. E vai fazer muito bem. Cara, a briga é isso. E também, assim, a gente tem a Marina Helena agora, que é concorrer a candidata a prefeito, que o pessoal tá falando, mas é muito difícil e tudo mais. Cara, o Adriano, há 60 dias da eleição, o Adriano, atual prefeito de Joinville, que terá uma reeleição passeio, né, o que tudo indica, ele tinha 60 dias da eleição, 3,3% na pesquisa. A Marina tem 4%. Então já tá melhor. Em março. Já tá melhor. Já tá melhor. Entendeu? E não vai ter outra candidatura de direita, porque o Salles caiu, né? Porque o PL não se arranjou lá. Isso que é o problema de você estar no Partido Centrão. O Kim não vai conseguir concorrer, porque a União não vai deixar. Isso que acontece quando você está no Partido Centrão. Portanto, sobrará que a única candidatura de direita liberal de São Paulo é a Marina. E de esquerda, Boulos é o forte mesmo. De esquerda é o Boulos, tem a Tabata ali com uma centro-esquerda. A Tabata é uma esquerda que sabe ler uma planilha. Essa é a diferença do Boulos e da Tabata. A Tabata... É melhor a Tabata, né? A Tabata, assim, ela é uma Tabata. socialista comunista? Não, ela quer, tipo, fazer o SUS funcionar, fazer a escola pública funcionar, as coisas esquerdinhas. Ela quer ciclovia. Entendeu? É essa esquerda. Só que ela sabe olhar uma planilha e falar, estamos gastando muito aqui
E aqui a gente podia pegar esse dinheiro aqui que tá, tipo, em privilégio do TJ e tudo mais, e não sei o que, dar uma ajustada e colocar na merenda da escola, remunerar o professor muito melhor. Aqui. Vai consertar a educação, fazer ela ficar boa? Não. Não. Vai tirar de lixo pra medíocre? Talvez. 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 Então ela sabe olhar que, ok, vai fazer isso aqui, e é melhor a gente dar uma cortada aqui nesses negócios, talvez, né, se tiver que privatizar umas estatal que não serve pra nada, mas pra pegar o dinheiro pra botar, eu faço, beleza, porque ela sabe ler uma planilha. Uhum. O Boulos olha pra isso e fala, fascismo. A planilha é fascista. Essa planilha é fascista. Então aí nós temos que votar com coragem e fazer um orçamento disso, colocar dinheiro nisso aqui, não vamos cortar isso, vamos botar um monte de dinheiro lá, e vai dar certo, e quando quebrar, a culpa é do Bolsonaro. Hoje, E a gente precisa seguir o modelo do SUS de Cuba. E isso é o Boulos. esse é o Entendeu? Boulos. E ele tem chance de ganhar. Periga, bicho. Periga, bicho. E assim, ó, vai ser uma Olimpíada de compra de voto. Vai ser o Lula comprando com o Centrão comprando do outro lado. Quem compra melhor? Puta merda. Não sei, mas vai ser 2024. 2024 não é ano de Olimpíada? É. Vai ter uma disputa Vai ter olímpica uma em São Paulo. Se o segundo for turno, esse vai ter uma disputa olímpica de compra de voto. Vamos descobrir quem compra melhor. Caramba, cara. Esse é o nível que nós temos a política brasileira hoje. Nossa, mas é porque lá é muito dinheiro, né, Rafael? 113, o mesmo. 113 bi, você Quase pensar tudo o mesmo. direto e indiretamente que vale lá, todos os votos e tudo mais, cara, o que vai cair dinheiro. Imagina você olhar pro orçamento da campanha de um prefeito e achar que é aquilo mesmo. Imagina ser trouxa assim. Não dá. O cara gastou exatamente o teto e nem um centavo a mais. Uhum. Vai nessa, né, Champs? Certamente. E assim, acredito que você vai utilizar muito das suas propostas, que você ajudou a desenhar esse caderno de propostas também para levar para São Paulo ou não? Em parte. A parte mais de É porque legislativo. o caderno de políticas públicas ele é muito guiado para executivo. Para executivo, né? Tem, por exemplo, o primeiro caderno nosso é de segurança. Quase tudo lá é executivo. Ué, quem sabe se o Boulos ganhar, ele não você não dá um caderninho para Certamente ele. o Boulos vai ter um efeito na segurança de São Paulo. Não, você não dá um caderninho para ele. Se ele ganhar, você tem que dar um caderninho para ele, ué. Cara, seria um desperdício de papel. Então, muita árvore jogada não vou insultar fora. as árvores tão profundamente assim, não. O único papel que eu quero dar pro Boulos, se ele for eleito, pedir de impeachment dele. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, principalmente pra gente já ir arrematando nosso papo. Que sugestão de leitura que você dá e de perfil para as pessoas seguir além do seu? Queria que você passasse para todo mundo aí também. Sugestão de leitura. Desse tema e assim, que seja uma leitura mais fácil, né? Porque talvez eu existem preciso aquelas escrever o leituras... meu livro, cara. Eu tô enrolando isso há muito tempo. Você tá precisando. Mas, cara, os livros de introdução são 6 lições, o A Lei e... Eu também gosto do Anatomia do Estado, que é basiquinho ali, eu acho que é ok. Tem o Manifesto Libertário do Murray Rothbard e o Caminho da Servidão do Hayek, que também é legal. Esses são os basiquinhos de entrada. Agora, se alguém assim que quer ler mais, sabe o que eu tenho sugerido? Foi o seguinte, abre o canal do Mises Institute americano, Uhum. que eles sempre tem lá a Mises University, eles fazem todo ano, são dezenas de palestras sobre todos os temas lá. Vai assistindo. E eles vão citando um monte de gente. E você vai ter temas que você vai ficar bem... E alguns temas que você vai olhar, pô, isso aqui eu achei legal. Você fala assim, Vê o que ele citou e vai puxando, cara. Porque se você for ver a tradição dentro do pessoal de escola austríaca e de libertarianismo, a gente gosta de citar muito outros. Então, cara, vai olhando o argumento ali, olha o autor de rodapé e vai caçando, cara. Quando você vê, você vai entrar numa trip tão maneira. E vai indo, né? Outra que eu gosto também é Maquinário da Liberdade, do David Friedman. O Livre para Escolher, do Milton Friedman, também é bem introdutório. Cidades Privadas Livres, ou Free Private Cities, do Titus Gebel, é muito legal. Fundamentos da Liberdade, já leu? Fundamentos da Liberdade? Hayek. Não. Não, cara, eu não gosto de ler Hayek. Pesado, né? Ele é muito truncado. E, assim, é que eu já sei o argumento dele. Sabe, quer ver uma outra coisa também? Eu nunca li o Revolt de Atlas. Não, e eu tô lendo e é um chato. Eu sei história, eu sei o argumento inteiro, eu não preciso ler. Ele é chato. Eu sei os pontos que o Hayek fez no Fundamentos ali, beleza, não vou ler o troço inteiro. Tá bom, deixa. Mas, mais outros libertários, assim, de outros estados que você acompanha? Cara, eu gosto do trabalho do Peter, do Ancapso, eu acho que ele é legal. O Instituto Mises Brasileiro faz um trabalho legal pra caralho. Quem mais agora? Cara, eu não sou muito inserido. Não tô lembrando muita coisa agora. Mas esses aí já são bons. Mas especialmente eu o acho Instituto Mises Brasileiro tem sempre artigo legal lá.
Ou mesmo a revista deles, cara. Sempre publicado lá, você consegue Uhum. ver, vem vendo as fontes, vai entrando em muito mais coisa mais profunda ali. Você falou um livro pra mim que acho que Ou o deveria... pessoal do Tapa da Mão Invisível também, sempre É, tem uma discussão legal pra caramba. é Eu devia legal. saber mais, é que eu não acompanho tanto, cara. Tem Também tanta coisa que eu fica fico meio na... off, assim. o tanto de coisa que você faz, você já falou das suas 3 É. grandes missões, tanto de E eu coisa tô que... fiquei num afundo, assim, É. cara, eu de agosto a janeiro eu fiquei afundado no instituto só fazer Pensando o caderno, nisso. cara, foi... Intenso, né? Cara, foi um dos processos mais intensos da minha vida, produzir aquele caderno. É. Sem zoeira, bicho. E eu já estudei pra passar no ITA. É. Eu dormi uma noite sim, uma noite não. Essas Fazendo olheiras... isso? essas olheiras... Não, quando eu estudava pro ITA. Ah, tá. Não, no caderno teve umas noites que eu não dormi, mas não foi tanto assim. Foi uma das coisas mais intensas que eu já fiz na minha vida. Eu fiquei meio fora do mundo, sabe? Janeiro, fevereiro foi só eu voltar. Pra começar a pensar na Agora eu tô percebendo, tipo, o campanha, que tá acontecendo, assim, campanha e tudo mais, essas coisas é complicado de montar. Não é complicadíssimo, mas a gente tem certeza que você vai fazer um puta de um trabalho lá em São Paulo. E mais, cara, só pra também pontuar isso, eu não tô fazendo eu não quero só eu concorrer esse ano. Só 10% da minha base é São Paulo, 90% do resto do Brasil. Então a gente tá mapeando todo mundo. E em 2020 a gente apoiou 70 candidatos, ganhou 23 eleições e mais 6 suplências depois. Então Que se você bom, contar com hein? as suplências, é uma taxa de vitória de 39%. Que Foi 73 impacto. candidatos. E a gente começou a ajudar os caras 2 meses antes da eleição. Eu quero começar a ajudar hoje, esse ano, eu quero ajudar uns, grosseiramente falando, 200 a 500. Ih. E eu quero começar em abril. Agora. Mês que vem. E a gente quer apoiar eles pra ter uma onda de vereadores muito mais forte. Então não é só eu que quero concorrer. E eu sozinho não é nada. Isso. É o movimento, Eu né? quero fazer uma onda toda, o cara. Porque movimento. política é um esporte de equipe. Isso. Entendeu? Por que a gente tem um congresso tão ruim? Porque a gente não tem prefeitos de liberdade. Porque a Isso. gente não tem deputados estaduais, a gente não tem vereadores. A gente tem que fazer de baixo pra cima, cara. O Javier Milei é muito legal, beleza. Mas se tiver só ele lá, não adianta. Não Você tem que ter todo um... Pra chegar... Como que você escolhe esses É toda uma candidatos? cadeia alimentar, entendeu? Uhum. Cara, são 3 filtros. Você defende liberdade. Eu não exijo que o cara seja libertário, Uhum. entendeu? Se o cara é liberalzão, tá bom, beleza. Mais pela convergência do que pela divergência, porque né? assim, eu fico pensando, mano, ó, quando que nós vamos... Porque assim, um cara pode falar assim, mas eu acho que tinha que ter, no mínimo, uma rede de escola básica e um SUS básico pra população. Cara, quando que essa briga vai ser a briga política relevante no Brasil? Daqui 20 anos? Talvez. Então vamos trabalhando agora, depois a gente briga nisso. Entendeu? Pode ser. Uhum. Não tem nenhum problema com isso. Quer ver um filtro que a gente sempre faz, cara? Porque sempre que a gente pergunta economia, todo mundo passa. Quer ver um filtro que a gente sempre faz, que a gente reprova uma galera? Você é a favor ou contra o casamento gay? E aí a galera fala que é Tem um contra. pessoal que fala que é contra, reprovação na hora. Na hora. Então você não é a favor de liberdade, você é a É, favor de não é. economia melhorzinha. Isso. Ou outra que a gente fala, você é a favor de gay adotar? Não. Tá fora. Afuera. Fuera. Você não é a favor de liberdade, cara. Você é a favor de PIB vai pra cima, mas você não quer que as pessoas só cuidem da vida tenham delas. mais liberdade. A gente filtra isso, a gente filtra se o cara tem uma campanha séria, porque se o cara fala assim, pô, eu tenho um sonho e de apoiadores eu tenho minha amiga, eu tenho minha mãe e um amigo meu que joga LOL comigo. Aí não dá. Não, aí fica... Aí já falou, tamo Esquece. junto, valeu. Desculpa, não, obrigado por participar, você Obrigado. pode ser liderança numa outra campanha, você pode ajudar, você pode ser um mobilizador e tudo mais, mas bicho, você precisa, sei lá, de 1.800 votos, eu tô vendo 4 aqui. Foi Não mal. dá. E outra coisa que a gente filtra pra maluco. Porque às vezes você tem um cara que assim, o cara é liberal, beleza, o cara tem uma campanha séria, mas só ele fala, cara, eu prefiro você fora do que dentro. É, muito maluco, né? Não, é raro alguém reprovar nisso, mas tem uns que você olha e fala, mano, Não dá. Você não o vai cara dar aqui nada. vai arranjar tanto problema, bicho. É. Que é o típico... Como é que é o perfil desse cara? É o cara que tem que ser do jeito dele ou ele vira mesa. Aham. Cara, política, você tá ali pra conversar com quem discorda de você. Você tem o que você quer, você tem o que o outro quer. Chegar no meio. Infelizmente vai ter que ser no meio. É isso. Você vai tentar puxar pra cá. Agora, se você for o cara que vai ser, é isso aqui, eu viro a mesa, xingo todo mundo fascista, chuto alguém na cara e vou embora, do que adianta o teu mandato existir? Nada. Não serve pra nada. Nada. Não serve pra nada. Mas pelo menos você tá tirando de outro. Tá, mas às vezes tem uns caras que falam umas enormidades, faz uns negócios tão bizarros que você fala, bicho, você só vai manchar pra todo mundo. Fica em casa. É raro acontecer, mas a gente exclui esses também. Legal. É legal porque, tipo assim, você tem muito trabalho, bicho. Você tem muito trabalho. Você descansa? Como é que tá aí? Você vai de vez em descansar? quando. Não, Quanto tempo consigo, você cara. dorme? É porque assim, cara, se eu não descansar, eu morro em 2 anos. É. Eu sei porque quase aconteceu. Então, assim,
tem que... Você trabalha quando você pode, você tem que... Isso aqui é uma maratona. Isso aqui nem é uma maratona, isso aqui é uma maratona intergeracional. Você não para pra descansar, bicho. Vai Entendeu? morrer. Pra encerrar, eu acho que ia ser legal, a gente tem que se divertir no meio do caminho. É isso. Se a gente só ficar, tipo, todo dia, eu não conseguimos ainda, perdeu muito droga, só tá passando raiva o dia todo, não dá. Não dá. Não dá. Você tem que ter a festa no mês, tem que ter uma diversão no mês, tem que dar risada com as pessoas, Encontrar você tem que com as gostar do pessoas. processo, entendeu? Porque isso aqui vai ser meu trabalho de vida. Se eu Você já fizer isso aqui com decidiu, raiva, bicho, Não dá. Não dá. não rola. Não Eu, rola. e eu me divirto no que eu faço. E quando tem algum negócio que eu olho e falo, mano, não tô afim do seguinte. Mano, faz você. Você quer fazer. Vai, pega. toca. Entendeu? Eu vou fazer o que eu gosto pra caramba. Tem muita gente no movimento. Isso aqui é um esporte equipe, tem pra todo mundo. E vamos Vamos junto. delegando. Cada um faz o que quer, o que gosta e o que é focado. E a gente chega lá. Você quer falar pro pessoal quando que você vai começar a divulgar isso? Você vai divulgar isso nas suas redes? Vai mais pra frente. Vai acontecer, Uhum. né? Rafa, obrigado demais por você ter vindo aqui. Tamo junto. Cara, assim, prazer gigantesco. Eu tenho certeza que, pô, você tá influenciando já muita gente há muito tempo. Igual você falou, uma comunidade de mais de 700 mil pessoas que já escutam muito mais de liberdade, sabem muito mais de liberdade. Então você está ajudando a plantar essa sementinha aí que agora é continuar, né, fertilizando, regando, que daqui 20, 30 anos, se Deus quiser, a gente já vai estar bem melhor e tenho certeza que vai ter muito do seu dedo aí. Sim. Vamos Parabéns, lá. parabéns mesmo. Que você tenha aí uma ótima campanha que vai desenvolver mais ainda, porque uma campanha é uma experiência gigantesca, né? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que Vamos ver. Vamos ver. você vai estar lá. Jogo é jogado. Jogo é jogado, lambaria é pescado, mas você tá indo. Você tá indo pescar ele, eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigado mesmo. E espero que você volte aqui várias vezes. Esse é o primeiro. E a gente vai trazer outras pessoas até pra gente fazer uns debates aqui. Foi espetacular, espetacular mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Se você quiser deixar suas redes aí de novo. Imposto é roubo, bebam água, gente. Imposto é roubo e bebam- sonegar. É legítima defesa? Exatamente. Tá aí, pessoal. Imposto é roubo, sonegar é legítima defesa. Tivemos aqui hoje com o Rafael de Ideias Radicais. Espetacular o papo. Muito obrigado a todo mundo que escutou. E aí eu vou pedir para vocês, né, darem uma seguida no nosso canal, que esse ano tem muita novidade vindo. Obrigado e até a próxima.